Mabo Rai, seja novamente muito bem-vindo. Eu me chamo Flávio Gaviloski, sou professor de Kombato e nessa série de vídeos a gente está vendo aqui os seus primeiros passos para você entrar nesse maravilhoso universo do combate com facas. E embora eu esteja aqui com bastão, você pode pensar, pô Flávio, mas não era combate com facas? O que a gente está falando de armas de impacto? Trouxe aqui só para auxiliar numa técnica que a gente vai estar utilizando hoje, que particularmente é uma das minhas técnicas favoritas para se utilizar aí em conflito. Não vou dizer que é a melhor delas, mas com certeza está no meu top 3 pessoal e em praticamente todo treinamento que eu vou fazer, eu utilizo ela na maioria das vezes, porque é uma técnica extremamente funcional, justamente pelo fato de ela conseguir ser ofensiva e defensiva exatamente na mesma técnica, na mesma condição, que é o número 11, que se você já viu a nossa aula de traumatologia, você já deve estar familiarizado com ele. Se você não assistiu a aula, assista lá, está disponível. Mas normalmente os alunos eles têm um pouquinho mais de dificuldade nesse movimento específico, e a gente vai sanar essas dúvidas. Mas antes disso, o que eu preciso ressaltar sobre o 11? Ele é uma técnica, não é uma técnica de finalização. O que eu quero dizer com isso? Ah, Flávio, aquela técnica para você matar o cara, para você aniquilar o cara. Não, não tem nada a ver com esse tipo de situação. Quando eu digo finalização, é aquela que vai resolver o conflito propriamente dito. E o 11 não serve para isso. Ele é uma técnica de abertura de janelas. O que é essa abertura de janelas? É quando você precisa abrir um espaço de tempo para que você consiga ajustar a sua estratégia. Então, digamos que você tem uma estratégia em mente e você vai aplicar ela por alguma coisa que ocorreu ali no conflito, no ambiente, a forma como o seu inimigo reagiu, aquela estratégia não funcionou da forma que você esperava. Então, você precisa abrir um espaço de tempo, uma janela, para que você possa inserir uma nova tática de combate, quiçá até mesmo trocar a estratégia de combate. Você não simplesmente troca porque sim. A chance de alguma coisa de errado acontecer, de você acabar se colocando em risco de forma desnecessária, é muito grande. Então por isso que é importante você colocar essas aberturas de janelas durante ali o conflito, para que essa transição de tática ou de estratégia flua de uma forma um pouco mais suave, por assim dizer. E aí que o 11 entra, porque ele serve tanto de forma ofensiva quanto defensiva, seja para você entrar no seu inimigo, seja para você se afastar dele e assim por diante. Então assim, eu até costumo dizer para os alunos que depois que você domina ali o 11, cara, todo o resto sai tranquilamente, né? Não é que o 11 ele é difícil, mas como ele é um movimento um pouco mais longo, tem um pouquinho mais de detalhezinhos que você precisa prestar atenção, às vezes o pessoal sofre um pouquinho com ele. Mas cara, você pegou o 11, todo o resto vai embora com a mão na roda sem problema nenhum. Então a gente já viu lá, por exemplo, vou aqui ilustrar com o bastão, daqui a pouco a gente vai para a faca em si, porque com uma ferramenta um pouco maior, ele fica um pouco mais visível esse contraste na hora de fazer essa execução do movimento de uma forma correta, tá? Então a gente viu lá o 9, o 10 e viu o 11, esse movimento circular, perfeito? Então como é que ele vai funcionar? Então eu estou lá na minha base de combate, tá? Então digamos que eu estou com a minha mão, com a minha arma na minha mão direita, perfeito? Então minha mão viva está aqui em cima, no meu externo, eu estou com os dois pés apontados lá para frente, eu não sei exatamente para onde você está olhando, o fato é que os seus dois pés estão apontados para frente. A primeira coisa que eu vou fazer é girar bem o meu tronco, de forma que as duas pontas dos meus pés estejam apontados, nesse caso, para a minha esquerda, perfeito? Então eu estou com a minha mão direita aqui, pés apontados para a esquerda. Segundo movimento é trazer a minha mão na altura dos meus olhos, de forma que as costas da mão fiquem na frente dos meus olhos e a palma da minha mão fique lá para fora, desse jeito. Então eu estou literalmente olhando aqui para a minha mão, perfeito? Então eu estou nessa posição e aí eu vou fazer um movimento no sentido horário circular. E ele vai e termina aqui na mesma posição. Então é esse movimento. Como é que eu sei se eu estou fazendo ele certo? Como é que eu sei se eu estou fazendo esse movimento errado? Se eu consigo fazer esse movimento cíclico até o infinito 2 vezes, é porque está certinho. Se eu fui fazer, pô, acertei minha perna, foi para o outro lado, não consegui dar sequência nele, é porque tem alguma coisa errada. Normalmente é por 2 motivos. Ou
porque você não girou o tronco o suficiente ou porque você jogou o movimento para frente ao invés de passar na frente do seu corpo. Então, ao invés de ele fazer esse trajeto aqui, de passar bem na sua frente, você jogou ele aqui para frente. E aí ele vai meio que quase que trocando de lado. E é por isso que você não consegue dar continuidade dele. Então, tome muito cuidado para fazer isso, principalmente com bastões, por serem armas mais longas, porque já aconteceu, infelizmente, né, com um aluno, onde ele meio que negligenciou essa questão de girar o tronco. Falei, cara, gira o tronco, gira o tronco. Então, assim, isso aconteceu porque era um cara que já era um pouquinho mais antigo, é um cara que já tinha um pouco mais de conhecimento. E normalmente o que acontece quando você tem mais conhecimento em determinada habilidade? Você deixa de prestar atenção naquela habilidade, porque ela se torna automática. Porque você começa a fazer, você começa a ficar bom nela e você deixa de prestar atenção nos detalhes. E é aí que as quebras de segurança ocorrem, é aí que as falhas acontecem, é aí que você faz aquele relatório 1000 vezes, aí você vai lá no Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, bum, você digita o número errado sem perceber, porque você deixou de prestar atenção. Porque quando você estava aprendendo a fazer, você olhava a quantidade de zeros 5 vezes para ter certeza que você não ia errar. Quando você ia consertar determinado equipamento, você apertava 10 vezes o mesmo parafuso para ter certeza que ele não ia soltar. Aí quando você consertou aquela parada mais 100 vezes, você só colocava o parafuso ali, beleza? E aí que as quebras de segurança ocorrem. Então, devido a esse aluno ele ser um pouquinho mais antigo ali, né, já ter aquela confiança do tipo, eu sei o que eu estou fazendo, ele acabou subestimando essa girada de tronco, e na hora que ele foi girar o bastão num movimento um pouco mais brusco, ele acabou acertando o joelho dele. Detalhe, ele estava de calça, uma calça relativamente grossa, e ele acabou gerando um talho no joelho, mesmo de calça e com bastão exatamente como esse. Então imagina se fosse um bastão de aço, por exemplo, ou se fosse talvez num combate onde ele estaria usando muito mais potência, ele poderia facilmente ter quebrado ali um osso, ou pelo menos trincado, talvez, né, não vou dizer rompido o ligamento, mas assim, plausível pelo menos. Mas de fato que isso ia atrapalhar ele no combate, com certeza. Se fosse, por exemplo, um facão, talvez, não estou dizendo se seria mais ou menos plausível, mas com certeza teria feito um estrago muito grande nele mesmo. Então não subestime a mecânica corporal, ela está ali por um motivo, para deixar o seu movimento mais eficiente, ou seja, você conseguir ter um máximo de desempenho com um mínimo de esforço, beleza? Agora, falando da faca em si, o movimento é exatamente o mesmo, fica até um pouco mais suave, um pouco mais fácil, porque a chance de eu acabar me acertando é menor, mas não é inexistente. Legal? Então qual que é a grande vantagem aqui de eu estar utilizando esse movimento com a faca? Então o que eu vou fazer lá? Primeiro, só recapitulando, pés voltados lá para frente, eu giro eles para a minha esquerda, se a minha faca estiver na minha mão direita, mão na altura dos olhos, palma da mão para fora, movimento circular no sentido horário, e é isso aqui, e eu consigo fazer isso várias vezes, passando na frente do meu tronco. O grande erro é quando o aluno ele não gira o tronco suficiente, aí ele vai fazer isso, e ele pode acabar se acertando aqui, ou quando ele vai fazer esse movimento, só que em vez de ele passar na frente dele, ele joga lá na frente a ponto de ir para a lateral aqui do tronco e acaba meio que indo para a direita dele. Se ele tivesse com a esquerda, seria o mesmo princípio. Então eu vou fazer desse lado aqui só para você conseguir enxergar. Então, se tivesse na mão esquerda, meus pés estão apontados lá para frente, agora eles vêm aqui para a minha direita, mão sobe lá na altura dos olhos, e agora a diferença é que eu vou fazer esse movimento no sentido anti-horário, mas o movimento ainda é o mesmo. E o que acontece é quando o aluno ele não gira o suficiente e acaba ou acertando ele mesmo, ou ele vai jogar tão lá na frente que acaba indo para a esquerda dele, e aí ele não consegue dar continuidade no movimento. Esse é o problema, tá? Então, gire bem o tronco, né? Aqui você vai até notar que você vai estar dando passos um pouco mais lateralizados, mas lembra lá da nossa aula de movimentação e deslocamento? Se você não assistiu, assista, ela já está disponível também. Então a gente viu as passadas laterais, vimos lá meio avanço, meio recuo, passada lateral, então isso vai te ajudar muito
Nada aqui está sendo visto por acaso, não é uma coisa que eu tirei do chapéu, eu vou ensinar isso aqui. Tudo aqui tem um motivo detalhado, minuciosamente pensado para você ter o máximo de desempenho e o máximo de eficiência em combate. Perfeito? Então, se eu estou aqui mais lateralizado com a minha base, eu consigo fazer essa movimentação, fazendo esse movimento mais cíclico, de forma que eu consiga ser mais ofensivo ou defensivo. Então imagina o seguinte, onde eu estou aqui na minha posição avançada e eu preciso entrar, eu preciso acertar o meu agressor, seja uma estratégia de, por exemplo, de tirar as presas da cobra, eu quero acertar, por exemplo, a mão dele, um braço que está mais próximo, o que eu posso fazer? Eu posso estar fazendo esse movimento, avançar, acertar a mão dele e retornar praticamente que no mesmo espaço de tempo. Então eu avanço e volto muito rapidamente. Eu posso usar essa mesma estratégia de uma forma um pouco mais defensiva, no sentido de quando o meu inimigo vem na minha direção e no momento que ele vem, eu corto ele me afastando, certo? Então eu recuo já cortando ele, o que pode retardar o avanço dele. Pô, Flávio, mas faz sentido ficar girando a faca igual um ventilador aqui? Vai depender um pouco da sua estratégia de combate, mas qual que é a grande vantagem desse tipo de movimentação? Vou fazer aqui com o bastão de novo, que vai ficar um pouco mais ilustrado, vai ter um pouco mais de contraste. Qual que é o problema de fazer esse movimento aqui? Você tem ideia? Para o vídeo aí um pouquinho e voltamos. Pensa, qual que é o grande problema? Não importa o quão rápido você possa fazer isso, para um lado ou para o outro, você sempre vai ter duas janelas de abertura, duas possibilidades para o seu inimigo entrar. Quando você fecha demais, é onde ele pode entrar, ou quando você abre demais, é onde ele pode entrar. Com uma faca, não é diferente. Você faz isso, você está se expondo, você faz isso, você está se expondo. Não importa o quão rápido você faça, ainda assim existe essa chance e ainda assim existe essa chance. Quando você faz o 11, que eu vou estar usando o bastão para exemplificar, ó, é isso aqui, ó. Aonde você entra? Vai entrar? Vai. Não estou dizendo que isso é impossível, mas o fato é, antes disso, você vai tomar porrada. Seja a bastãozada, seja a facada. Então, onde é o espaço de tempo para você entrar aqui? Se torna muito mais difícil, seja eu avançando, seja eu recuando também. Então se torna uma técnica mais versátil. Então eu posso estar movimentando aqui, cortando, estocando, usando a mão viva, e a movimentação é constante. Essa é a ideia. Então não estou dizendo que o inimigo não vai entrar, mas cara, você vai tomar uns cortes antes disso. Isso eu te garanto. Então essa é a ideia. Então ela funciona tanto se eu quiser avançar, quanto se eu quiser recuar. Isso seja com a mão direita ou seja com a mão esquerda. Seja avançando, seja recuando. Perfeito? É por isso que eu gosto tanto dessa técnica, porque ela é extremamente adaptável. Isso funciona com a faca, funciona se eu quisesse bater com o punho da faca, a mesma coisa. Ao invés de eu cortar, eu estaria batendo. Se eu tivesse em picador de gelo, a mesma coisa. Utilizaria a ponta para estocar. Imagina que não é um bastão, imagina que é um facão. Então eu tenho a plancha dele, a parte lateral, e eu tenho o fio. Eu posso usar para bater, de fato, com a plancha, ou como eu posso usar o fio também. Se fosse um machado, é uma excelente técnica para armas mais pesadas, onde o controle do recuo é muito mais difícil. Então imagina um taco de beisebol, onde a cabeça é mais pesada, um machado, onde a cabeça do machado é muito mais pesada. E fazer esse movimento de controle de recuo é muito mais difícil. Então fazer esse movimento contínuo se torna muito mais fácil. Posso usar isso até mesmo com um boné, talvez com o corpo dele não, mas com a aba. Bum, bum, bum. Não vou neutralizar o cara, mas cara, tomar uma aba dessa aqui próximo do olho, pô, incomoda. Quem já tomou uma sabe. Você não vai derrubar o cara, mas assim, vai abrir uma janela que vai permitir com que eu poderia estar lá com a minha faca guardada, posso jogar o boné, posso
bater na cara dele, que é o tempo suficiente para eu acessar a minha faca. É uma abertura de janela. Tinha um espaço de tempo que não era favorável para mim, eu crio essa abertura, bom, minha faca já está aqui, entendeu? Essa é uma das suas aplicações. Então essa é a ideia do 11. Então só retomando lá novamente, não é uma técnica de finalização, é uma técnica de abertura de janelas, giro bem lateralmente o tronco, trago minha mão lá em cima e aí eu faço um movimento cíclico. Ele precisa passar na minha frente, aqui, não na minha lateral, beleza? Seja para um lado ou seja para o outro. Aí conforme você vai pegando essa movimentação, vai se tornando mais fácil, mais natural, mais familiar, aí você não vai precisar se deslocar tanto para a sua lateral. Aí já começa levemente o tronco aqui, ó. Então aqui os meus pés, eles já não ficam tão para o lado e também não ficam tão para frente. Eles ficam mais ou menos na diagonal, de forma que eu consiga me movimentar e eu consiga fazer esse movimento de forma muito mais natural. Mas isso conforme você vai pegando familiaridade com o movimento. Começa fazendo bem quadrado, bem técnico, e aí você vai adicionando velocidade. Maravilha? Então, se você quiser ver esses movimentos e outros, fica aí o meu convite ao método Faca Preta, treinamento completo, falando sobre cultura de segurança, mentalidade de combate, PMO, plano mestre operacional. Essas técnicas, essas táticas, essas estratégias, por enquanto, estamos aqui à disposição, seja nesse canal, seja em outros canais. Qualquer dúvida é só me chamar. Então, um forte abraço, até a próxima aula. Combato Brasil!